Diria o grande Laí Ribeiro. Você entendeu, irmão? É sobre isso. E essa questão do ambiente é muito interessante, porque você faz o que a Catherine falou, ela alinhou o sentimento. Enquanto ela não alinhar o sentimento com o pensamento, não vai. É por isso que acontece esse negócio de ação. Ah, por que fica procrastinando? Porque você não alinhou o pensamento com o sentimento. Se você não faz esse alinhamento, você continua fazendo o que a Catherine trouxe aqui, sabotando. Você não consegue entender. Ah, eu vou, daqui a pouco tem um monte de criança, eu não vou, não. Ah, para que eu vou fazer tudo isso? Para que eu vou entrar em ação, fazer tudo isso daí, colocar tudo isso em prática se eu sei que eu não vou conseguir? A gente cai na velha frase de Henry Ford: se você acredita que pode, você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. E acaba que fica nesse meio termo até você ter o conhecimento disso. A Ana Beatriz fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: se você não conhece, não existe. Partindo do pressuposto que tudo é conhecimento, aquilo que você não conhece não existe. Então, enquanto a Catherine não enxergou, não, é isso aqui que está me sabotando, isso passou a existir na mente dela. Então, agora ela consegue agir de uma outra forma, agora ela consegue tomar uma outra decisão. Passou a existir, agora vai ter uma ação. A ação é o corpo que faz, não é nem ele. Sim. O corpo faz isso, entendeu o negócio? A ação já foi que gerou daqui. Se o cara focou legal, agora você assim, você que pensa que foi você que teve ação, pô. Quem teve foi o subconsciente, 95% de você. Show de bola. Cara, o Luizão falou um negócio ali que eu quero falar sobre isso. Sobre, como é que você vai fazer o cara fazer e tal? O cara começa a fazer, para de fazer, ele precisa ver isso. E todo mundo está falando que ele precisa ver alguma coisa que, se ele não vê, ele não conhece e tal. E aí eu quero trazer só uma reflexão para vocês aqui sobre rituais. A ação nada mais é do que um ritual de passagem de um resultado para o outro. Ela dá plausibilidade àquela sua decisão. Então, quando você vê algo acontecendo, você acaba se convencendo e gerando em você essa crença. Porque, mesmo que a gente saiba que a gente é mente e que tudo é onda, a gente precisa ver o resultado acontecer. Senão a gente só tira a onda e mais nada. Então, a gente precisa ver algo acontecer. Isso, na minha opinião, lógico. Porque eu estou cansado, cara, de trabalhar com gente dentro da academia. Você fala para ele, não, mas você está dormindo melhor. Não, mas eu quero o meu bíceps. Entendeu? Ah, cara, mas você está mais feliz. Não, mas eu quero casa, carro, apartamento. E não adianta. E ele só vai se convencer de que realmente funcionou e vai criar crença nele quando ele trocar de carro, entrar num apartamento melhor. Do contrário, ele desiste. Não existe crença que resista não ter resultado. Não existe. Porque a gente não tem aquele nível espiritual do passado. A gente foi se deteriorando espiritualmente e, sei lá, quanticamente durante as gerações. A gente não tem essa força de vontade. As pessoas estão cansadas de saber o que elas têm que fazer. Todo mundo sabe que não pode comer gordura, refrigerantes, que leite faz mal, aí vão me cancelar já. Leite faz mal e tal. E, cara, todo mundo sabe disso, mas todo mundo faz. Todo mundo sabe que não deve consumir bebida alcoólica, mas todo mundo consome. Por que isso? Porque eu não vejo acontecer nada. Eu morri de cirrose, mas eu só soube depois que eu morri. Eu nem sabia da doença. Então, para mim, não muda meu comportamento em nada. Em nada. Se eu não tiver algo que eu veja isso, e isso é tão legal que, por exemplo,
Na igreja evangélica ou várias outras aí, há o ritual do batismo. E acredita que só depois disso é que Deus habita você. Jesus está no seu coração. Só depois que você passa pelas águas. Olha que coisa louca. É um ritual. Se a gente pegar algumas coisas de rituais, vocês vão perceber que o primeiro crime da história, o primeiro assassinato, foi por causa de um ritual. Caim e Abel levaram oferendas ao Senhor. Um ritual. E até hoje, nós estamos matando irmãos, irmão matando irmão, por causa de um ritual e de uma religião. Até hoje. E o que é que Deus perguntou lá para Caim? Cadê seu irmão? O que você fez? E hoje, a gente só precisa saber isso. Onde é que está seu irmão? O que você está fazendo? Essa ação é que é importante. Essa ação é que vai gerar resultado. Mas a gente precisa ver algo. Se a gente não vê, não vai continuar a fazer. Você não vai ser cancelado pelo leite, não. Você vai ser cancelado por causa do ritual. Ó. Olha aqui, cara. A gente precisa compreender. Primeiro, assim, quando a gente fala de ação, parece fácil sair para agir, né? Mas o cara não tem essa clareza de como ele tá preso na inação do negócio, né? Ele sempre deixa para depois e tudo. Então, primeira coisa que ele precisa compreender, porque veja só, algumas coisas faz sentido para mim, outras para o John Mário, algumas são convergentes, outras são divergentes. E para o nosso cliente, especialmente, nós que somos terapeutas, eu trabalho da seguinte forma: não é o que eu acredito que é bom, não é a ação que eu acredito que vai dar certo para o meu cliente. É a ação que ele precisa fazer para validar aquilo que a gente falou aqui de tantas coisas. O pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado, e aí entra num ciclo do processo de transformação. Então, pensa comigo. Tem que fazer sentido para o indivíduo. Não é fazer sentido para nós, terapeutas, é fazer sentido para cada um que está aí assistindo essa live, o que faz sentido para você. A partir do que faz sentido para você, quais são as ações que você vai ter em direção a isso que faz sentido para você. Esse Cara, deixa eu te interromper só um pouquinho, só para te falar um negócio aqui que eu achei muito legal aqui. Engraçado é que quem faz a ação sofre a ação. As pessoas às vezes não pensam nisso. Ela acha que ela vai agir e o resultado vai acontecer lá de fora. Se lascou, o resultado vai acontecer aqui de dentro. Entendeu? Então, a pessoa faz uma ação e ela sofre a ação. Se ela empurra uma parede, a parede empurra ela. Entendeu isso? Cara, ela não adianta. Nós estamos falando de clareza. Então, a primeira clareza que a gente tem que ter é que qualquer transformação ela é interna. Nunca é de fora. A gente já falou isso em outros encontros. Se tira do mundo, cara, o mundo continua. O seu mundo só se transforma a partir do que você acredita, daquilo que você faz para você mesmo. Porque se você sair do mundo, amanhã o mundo continua, o sol brilha, os ônibus vão sair para rodar, as pessoas vão trabalhar normalmente. Quer dizer, você vai fazer parte do grupo de pessoas que convivem com você, mas o mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo. Então, não para. Não vai parar, porque um de nós já não está mais nesse plano. Mas você se transforma a partir de você. Você estava falando de alguma coisa, Diomário, que eu queria complementar. Antes de você na sua fala, lembra para mim o que você disse aí, para eu poder resgatar aqui o que eu queria comentar. Eu não lembro nem quando foi isso. Quando é que foi? Me fala que eu falo. É do ritual lá, de alguma coisa assim que eu falei, do leite? O que foi que eu falei aí? Você falou alguma coisa. Bom, a galera vai lembrar, né? Mas bom, a primeira coisa é a gente ter essa... Depois eu vou lembrar, eu falo de novo.
Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é essa clareza de que a transformação ela só vai acontecer a partir do momento que você entende que é você com você mesmo, não é nada externo para fazer transformar. Não, não precisa o seu salário aumentar, não precisa aquele romance que você quer acontecer, precisa que você se transforme internamente para que as coisas aconteçam. Então, esse processo de clareza ele é fundamental para que a gente possa ter uma ação congruente ao que a gente quer viver. E voltando, Marcão, aquela história, a minha cabeça é o meu mundo, a sua cabeça é o seu, e muitas vezes eles não se encontram. O que significa muito para você pode não significar nada para mim. Você está sem som, Marcão. 8 bilhões de mundos aqui na Terra. Né? Então, aquilo que você viveu, as suas experiências vão te levar a ter crenças que vão trabalhar nesse entendimento que você tem de mundo. E para você, vale as suas crenças, não as minhas. Tem muito terapeuta tentando impor a sua maneira de pensar para outras pessoas e querendo que ele age em direção àquilo que ele acredita que é bom. E não tem a ver com o terapeuta, tem a ver com você internamente. Esse processo é o principal processo quando a gente fala de ação. Porque você vai começar a agir de acordo com aquilo que para você é valoroso, tem valor, aquilo que é ouro na sua vida. Para algumas pessoas, é estar com os filhos, para outras pessoas é fazer mais dinheiro, para outras pessoas ele consegue conciliar os dois, não importa o que para você importa. Entende? Se a gente for levar para um caso mais extremo, a gente vai cair naquela história que é meio clichê, mas é verdade. No leito de morte, você não vê ninguém dizendo que queria ter feito mais dinheiro, mas que queria amar mais, que queria estar mais presente com outras pessoas, que queria ter curtido mais a família, que queria poder pedir desculpa para algumas pessoas. E essa é a transformação que se revela. E o segundo pensamento é que não é problema ter muito dinheiro. Não estou falando disso, que dinheiro não importa. Ter muito dinheiro vai te levar a poder ajudar muitas outras pessoas, vai poder ajudar a transformar mais vidas. Porque, bem ou mal, tudo isso que nós estamos fazendo demanda um recurso. Wagner, quando você fala em ter dinheiro, eu lembro de uma frase que o Vitor Damasio me falou. Ele falou o seguinte, cara, quem acha que dinheiro não é importante ainda não doou o suficiente. Olha essa parada. Quem acha que dinheiro não é importante é porque você ainda não doou o suficiente. Você ainda não fez o que precisava ser feito. Você está pegando ele só para você. E aí, pedis e receberei, pedis e não recebereis, porque pedis mal. Entendeu? Só para você. Então, é outra parada. Agora, você falando aí sobre clareza sobre hábito, aquele livro lá, Hábitos Atômicos, ele tem um mnemônimo lá que é legalzinho de entender, que é o cafarepo. O que é o cafarepo? É clareza, facilidade, atratividade, recompensa e porquê. E é assim que você vai criar um hábito. Ele precisa ser claro, ele precisa ser fácil de executar, e aí por isso você coloca ele pequenininho. Se você falar que o cara tem que subir o Everest, ele não vai. Então tem que ser um passinho, e ele sendo fácil, ele precisa ser atrativo, tem que ser alguma coisa que te chama para isso. Aí você precisa ter uma recompensa com isso que vai confirmar as suas crenças, e depois disso você tem que saber por que você tem que continuar fazendo. Se você não souber nada disso, qualquer uma dessas aqui que faltar na instalação de um hábito, é difícil colocar. E eu falo isso, cara, porque agora, eu achei muito legal o que aconteceu agora. Porque tem muito tempo que eu falo para a Catherine, cara, você sabe o que você tem que fazer, faz. Entendeu? Ô, Luiz. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui, galera. Ó. Eu sou o primeiro cara a falar isso sempre. Certo? E isso eu garanto a vocês que 90% dos terapeutas falam ao contrário.
eu não ajudo ninguém. Não tem um paciente meu que o Marco chegou e disse: se não fosse eu não ajudo ninguém. Sabe? Por quê? Porque é justamente o que o Wagner falou, tá tudo interno, tudo dentro. Mas eu garanto a vocês que bilhões de terapeutas vai dizer que ajudou alguém, mesmo sabendo que tudo é interno. E eu, às vezes, parece que eu não estou falando isso, mas eu nunca ajudei ninguém. Entendeu? Então, é deixar claro isso. Entendeu? Mas isso é questão de semântica, né, Marcão? A filosofia de vida do Ho Oponopono, que eu levo como uma filosofia de vida, por exemplo, é bem claro isso. Não tem o outro, a galera fica chocada. Como é que o Dr. Rioli ajudou ele a dizer, eu não ajudei? Eu me ajudei e vocês, por consequência, foram atingidos. Eu sempre digo, quando o paciente chega a mim, ele vem com um assunto qualquer, é algo em Marcos que eu não iria enxergar, e eu agradeço a ele porque ele trouxe, e que precisa ser purificado em Marcos. Olha que louco, e é o paciente que chegou aqui com esse assunto. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu sempre fui isso. Agora, é complexo essa parte, porque, ó, como é que você aplica uma técnica em alguém, barra de Axe, reiki, constelação PNL, hipnose, o que vocês quiserem? Como é que vocês vão aplicar alguma técnica no Marcos? Veja que a técnica, quando você for falar sobre os princípios dessa técnica, você está falando de algo que não é meu. Você entendeu, Vale? Quando você vem falar que a constelação está dizendo que existe aqui, ó, um tataravó, um bisavó que não sei o quê, pode ser que o meu conceito, eu sou ateu, não acredito nisso, em tataravó e mamãe-vó, mas você vai ter que dizer a ele que se ele não compreender isso, a vida dele tá estranha, vai ficar estranha, irmão. Então, essa parte se confunde com você ditar o que é que o cara vai fazer ou não. Eu lembro, é porque o Wagner às vezes fala um negócio, eu lembro de um cara que todo mundo aqui conhece, mas eu não quero falar o nome, que eu acho que quando o Wagner fala, ele também lembra disso. O Wagner fala que tem gente por aí que anda tentando impor aos pacientes isso e aquilo. Quando ele fala isso, vem na minha mente uma pessoa claramente, mas eu não vou falar o nome, porque ela não vai estar aqui para se defender mesmo, onde ele modificava o pensamento das pessoas sobre relacionamento. Aí é mais sério ainda. Ó, separa que esse cara aí. Não, cara, esse caminho aqui é terrível. Mas o outro caminho, Wagner, se você não me esclarecer que se eu não perdoar meu pai, que se eu não. Ah, não, isso aí não faz parte do meu universo. Cara, eu tô quebrado, brother. Você tá me Licença ajudando. comigo, eu concordo 100% com você aí. Mas quando a gente usa técnicas, o objetivo não é colocar o que eu penso em relação a nada. E a gente está concordando, tá? Só para você entender. Quando a gente fala, por exemplo, de você perdoar o seu pai, eu vou extrair isso de você se isso for algo que faz sentido para você. Como terapeuta, nós só vamos utilizar isso se fizer sentido para você. Mas eu Por posso isso, dizer que isso é a maior besteira da Terra. pode, e tudo bem. Se você não acredita, Marco, por exemplo, Marco, a gente trabalha com hipnose. Para algumas pessoas faz muito sentido falar, por exemplo, de outras vidas, que na vida passada ele era um rei, que ele era um cachorro, e aí ele entra num processo que é dele, totalmente dele. E aí não importa se eu acredito nisso ou não. Claro, Engraçado é que todo mundo é rei, né? Ninguém era mendigo. Ninguém era claro. mendigo. Mas, ó, aproveitando que eu estou com a palavra, eu lembrei, Diomário, que era que eu ia falar? Lembra que eu falei da clareza, que o primeiro ponto é clareza. E aí, puxando um pouco aquilo que a Catherine falou, eu quero falar de ambiência. Cara, quando a gente fala que, porque não viu, não é a questão de ver na mente, também ver na mente faz sentido, mas é você entender que quando você convive com pessoas que fazem tudo o que você quer fazer de forma muito natural, isso se torna natural.
Se eu hoje quiser falar inglês e começar a entrar numa aula de inglês, eu vou levar algum tempo para falar inglês fluente e talvez morra sem conseguir. Se eu estou numa ambiência de pessoas que falam inglês, provavelmente meu processo vai ser acelerado. Se eu tivesse tido a oportunidade de nascer nos Estados Unidos, provavelmente meu inglês seria como o meu português. Falaria sem nenhum problema. Então, a ambiência é fundamental. O ambiente em que você vive, ele molda como você vai se comportar a partir daquilo. E aí, Diomário, para reforçar aquilo que você estava falando, de ver resultado, eu vou te dizer sobre, por exemplo, recordes. Ninguém nunca tinha corrido abaixo de 10 segundos, 100 metros. Até que alguém venceu isso, e aí muita gente começou a correr abaixo, porque agora o foco não é mais 10 segundos, agora é 9. Então, 9,2, 9,5, você está correndo devagar. Para quem é de alta performance, está entendendo o que eu estou falando. Então, o cara que corre abaixo de 10, legal, ele é muito rápido. Mas o recorde já caiu de 10 há algum tempo. Então, 10 segundos você está lento para isso, para esse tipo de recorde. Né? Para quem quer bater recorde. Então, à medida que... Só um segundinho, Diomário, já te passo. À medida que as pessoas vão conseguindo conquistar coisas, por exemplo, em algum dia na minha vida, falar de 1 milhão era algo impensável. Eu não sabia nem quanto que era, o que eu poderia comprar com 1 milhão. Hoje, isso para mim é muito claro.